Deixa eu chamar agora, preciso girar a reportagem da Jovem Pan News, porque o governador de Goiás e agora pré-candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou hoje que qualquer candidato que for ao segundo turno na corrida ao Palácio do Planalto vai ganhar de Lula. Quem vai trazer os detalhes aqui na programação, no programa Os Pingos nos Is, é Matheus Dias, ao vivo com a gente. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta pra gente essa análise, essa reflexão do pré-candidato Ronaldo Caiado. Bem-vindo mais uma vez. Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, escolheu por Ronaldo Caiado. Então, ontem ele já tinha dado depoimentos que tinham mostrado que nessa eleição em outubro, Caiado pretende, pelo menos, fazer uma espécie de 2 contra 1, o que seriam 2 candidatos da direita contra Lula na esquerda. Hoje disse novamente, falando que qualquer candidato que for ao segundo turno contra Lula vai ganhar. Essa entrevista dele foi durante um depoimento na CBN hoje pela manhã, na qual ele disse ainda não dar muitos detalhes, mas que não é apenas quem vencer em outubro o que importa, mas o que vai ser governado a partir da frente, qual será a política e quem estará preparado para esse mandato e não só para essa eleição. Caiado não deu muitas definições de qual será o próprio plano de governo, mas falou bastante em relação à educação, falou em relação a terras raras e também ele falou que vai dar rumo aos juros do país. Diz que é necessário evitar populismo na relação da redução de taxa de juros mais acelerada, mas falou que sim, vai dar rumo a esses juros caso seja eleito. Caiado, então, ontem num discurso no qual fugiu um pouco, talvez, Caniato, daquilo que Kassab pretendia ao partido, pedindo um posicionamento estritamente de centro. Caiado se disse ser um candidato de centro, disse que não tem amarrações com nenhum lado, não tem qualquer tipo de dependência de outro lado. É uma candidatura independente, ele disse, mas falou que a primeira ação que vai tomar caso seja eleito é conseguir a anistia, a Bolsonaro e aos outros réus e condenados da suposta trama golpista de 2023. Ele disse agora, então, que qualquer candidato que for ao segundo turno vai vencer de Lula. Kassab deu uma entrevista dizendo que Caiado foi o escolhido do partido porque tem mais chances de conseguir aqueles votos da direita e que não sejam necessariamente atrelados a Flávio Bolsonaro ou a família Bolsonaro. E aí acaba que ficando uma espécie de nuvem ali sobre qual será o rumo dessas eleições. Valdemar Costa Neto ontem já tinha dado uma fala dizendo que talvez o posicionamento do PSD com Caiado poderia acabar dividindo os votos que deveriam ir para Flávio Bolsonaro e inconscientemente acabar até favorecendo Lula, a quem Caiado também pretende combater. O fato é que as eleições são em outubro, mas já tem muita coisa para a gente debater aqui, né, Caniato? Sem dúvida, mas eu escutei algumas reflexões e análises que vão nesse sentido aí, viu, Matheus? Entendem que a candidatura de Caiado dividiria o universo de eleitores que, neste momento, manifestam vontade ou apoio a Flávio Bolsonaro. Bom, passar aqui para os nossos comentaristas, a gente segue em contato, qualquer novidade é só nos acionar. Grande abraço. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que nós falávamos aqui nos bastidores justamente sobre essa candidatura de Ronaldo Caiado. Tem um outro detalhe que indica a ausência de apoio nos estados do PSD à candidatura de Ronaldo Caiado, porque olha que curioso, em alguns estados o PSD poderá apoiar o candidato do PT. Olha só que saia justa, que situação delicada. Bem, mas para além dessa situação, eu queria que você verificasse, fizesse análise sobre essa manifestação de Ronaldo Caiado. Qualquer um ganha de Lula no segundo turno e a candidatura dele ajuda exatamente quem? Neto, ontem eu coloquei o discurso de Ronaldo Caiado, naquele discurso em que ele é indicado para ser o candidato do PSD à presidência da República. Eu usei esse discurso para colocar meus filhos para dormir, de tão sonolento que foi a fala de Ronaldo Caiado, sem nenhuma energia, sem nenhum cacuete de quem de fato é um candidato a presidente da República que está ali para executar um projeto vitorioso. Ronaldo Caiado, ele quis ser candidato a presidente, ele topou fazer o jogo de Gilberto Kassab, mas
ainda se precisa confirmar qual é o verdadeiro propósito por trás disso. Porque se o PSD quisesse construir uma alternativa e consolidar esse discurso de que a população brasileira está cansada da polarização, a candidatura óbvia seria a de Eduardo Leite. Eduardo Leite sempre foi um político dessa conversa de que eu não gosto da polarização, temos que nos dar as mãos e todos para uma praça, abraçar uma árvore, nos abraçar e sermos felizes de mãos dadas. Então ele sempre teve esse pensamento e por mais que eu ache isso desconectado da realidade, ele tem legitimidade para fazê-lo e provavelmente conseguiria angariar para si um volume de eleitores que desse a ele alguma representatividade. Mas com Ronaldo Caiado, não. Ronaldo Caiado estava no caminhão da Avenida Paulista fazendo discurso ao lado de Bolsonaro, da família Bolsonaro. Ele sempre foi se colocando como alguém que estava ali orbitando naquele prestígio da família Bolsonaro junto aos eleitores da direita. Ao mesmo tempo, Ronaldo Caiado é alguém que frequenta as confraternizações familiares e sociais dos ministros do Supremo Tribunal Federal com muitos abraços, muitos sorrisos, muitas fotos felizes, que contrasta completamente com a imagem, com a figura desse que sobe no caminhão de som na Avenida Paulista. Portanto, Ronaldo Caiado me parece que chega a esse talvez o último desafio da sua vida pública com muito pouca convicção e se deixando fazer parte de um projeto que tem todos os elementos para ser um projeto para ajudar, sim, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E por que isso? Porque Caiado está afiliado a um partido em que, em grandes centros do Brasil, grandes colégios eleitorais, como o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o candidato ao governo do estado do PSD é o Eduardo Paes, que já declarou de forma explícita em várias vezes apoio à reeleição do presidente Lula. Então, como é que vai ser o palanque de Caiado no Rio de Janeiro? Ao mesmo tempo que na Bahia, o PSD vai apoiar a reeleição de Jerônimo Rodrigues, talvez o pior governador desses últimos anos no Brasil. Como é que Caiado vai fazer uma campanha na Bahia? Então não há absolutamente nenhuma chance de sucesso nessa candidatura de Ronaldo Caiado, mas ele está fazendo o script para poder angariar votos que enfraqueçam a candidatura de Flávio Bolsonaro e o único que tem a ganhar com isso é Lula da Silva. Como Caiado é um homem muito experiente, Caniato, resta a gente descobrir o que é que ele também vai ganhar. Pois é, são leituras que muitos fazem neste momento. Bom, seria o quê? Uma estratégia de Gilberto Kassab? Bom, mas Caiado é muito experiente, teria topado uma candidatura à presidência, sabendo que não terá, por exemplo, palanque em estados que são muito importantes. Deixa eu passar também para o Luiz Felipe Dávila fazer uma reflexão dessa situação que envolve esse desafio para Ronaldo Caiado. E ele menciona algo que você, em alguma medida, chegou a trazer aqui, né? Quando você mencionava um cenário parecido com o do Chile, dizendo, bom, aquele que for ao segundo turno teria o apoio dos demais candidatos e esse, possivelmente, venceria o candidato Lula. É mais ou menos nessa linha que Ronaldo Caiado defende essa vitória do aquele que for ao segundo turno, né, Dávila? Agora, olhando para a candidatura ou a pré-candidatura dele, muitos desafios pela frente, né? Muitos desafios, mas não há dúvida que é uma candidatura de direita que ajuda a direita. Não há a menor chance de um eleitor de Ronaldo Caiado votar em Lula no segundo turno. Esse é o voto que vai para o vencedor do segundo turno, se ele for Flávio Bolsonaro ou o candidato que for. Então, é sim a estratégia parecida com do Chile, que nós vamos ter pelo menos hoje 3 ou 4 candidatos à presidência da República de direita. Nós vamos ter Ronaldo Caiado, Romeu Zema,
Renan Santos e Flávio Bolsonaro. E esse voto de direita não tem como ir para a esquerda, porque é água e vinho, né? É água e óleo, essa coisa aqui não se mistura. Então, assim, são coisas completamente separadas. E melhor, nós vamos ter pelo menos nos debates presidenciais, 3 candidatos de direita enfrentando o Lula. Isso é bom. Vai ter pelo menos o triplo de vozes e propostas da direita num debate do que da esquerda. E assim como a eleição de 2022, os outros candidatos foram linha auxiliar de Lula, afinal de contas, Simone Tebet virou ministra, Soraya Tronic já está na base do governo com esses projetos. Então, assim, e todo mundo ali foi linha acessória de Lula. Agora mudou. Agora é todo mundo da direita ocupando o espaço, debatendo, e com um presidente da República, como bem lembrou Ronaldo Caiado no segundo turno, que tem 54% de rejeição. 54% do eleitorado do Brasil diz que não vota em Lula de jeito nenhum. Então ele tem razão quando diz que a chance do candidato no segundo turno da direita vencer é enorme. Agora, é uma batalha morro acima a candidatura de Caiado. Não há dúvida que é uma candidatura dura. É uma candidatura dura por justamente o que o Beraldo disse. Os palanques do PSD são divididos nos estados, em muitos estados, porque o PSD tem hoje um interesse maior, é fazer bancada, que é fazer o maior número de senadores e deputados federais. E nesta conjuntura, cada estado tem uma realidade particular. E não é sempre que Caiado vai encontrar ali um bom palanque, um palanque sólido. Mas o seu discurso, a sua história e um representante de propostas que hoje são muito importantes para o povo brasileiro, como é a questão do combate à corrupção e como é a questão da segurança pública, fazem Ronaldo Caiado, sim, ser um candidato competitivo nas eleições. Por isso, eu vejo que estamos a caminho da estratégia do Chile. Candidatos de direita ocupando espaço, debatendo, e esse voto não tem a menor chance de ir para Lula. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa. O Bruno teve um compromisso, inclusive em outro programa aqui da Jovem Pan, não participou dos Pingos. Eu queria, primeiro, a sua reflexão sobre a pré-candidatura de Ronaldo Caiado, a primeira fala dele. O Beraldo fez uma observação, uma ponderação muito interessante, um viés que os demais não tinham analisado em relação à postura dele. Muitos esperavam um Ronaldo Caiado entusiasmado, efusivo, para cima, alto astral, e ele adotando um tom muito linear. Para alguns até triste, né? Parecia que ele não estava contente em anunciar a pré-candidatura. Mas, enfim, ele entende que pode ser a figura que irá pacificar o país e faz essa análise. Qualquer um que for ao segundo turno vencerá o atual presidente da República. Vai lá, Musa. Veja, eu gostei muito da análise do Dávila, porque tem um conceito matemático até por trás. Quando nós analisamos ali as principais pesquisas, e eu altamente questiono a forma como ela é feita, a interpretação dada a ela, as perguntas como são feitas, mas enfim, levando em consideração o resultado que a gente tem, claramente, num conceito matemático, ficaria óbvio que iríamos para um cenário como foi do Chile. Basicamente, um primeiro turno que surpreendeu ali a candidata que se dizia comunista, e depois do segundo turno foi uma lavada. Olhando pelos números atuais, seria a mesma coisa. Num conceito claro, não caberia qualquer tipo de discussão de alguém que votasse em qualquer candidato de direita ou centro-direita, chame como quiser, que num eventual segundo turno entre qualquer um desses centro-direita ou direita, colocaria seu voto no Lula. Me parece inimaginável. Mas na política a gente já vê de absolutamente tudo. Inclusive, em 2022, vimos coisas que seriam praticamente inimagináveis no campo lógico e no campo racional. Então, vamos tentar trazer essa análise aqui dentro de uma, digamos, de uma lógica, que nem sempre ela existe. Olhando todos os dados que a gente vem analisando e compilando todas as principais pesquisas, um pouco para cima, um pouco para baixo, me parece óbvio que com o mínimo de inteligência e arquitetura para 2026, diferente do que foi em 2022, as eleições estariam liquidadas. A probabilidade de Lula ganhar
num primeiro turno, se ele vier a concorrer, é praticamente nula. Consequentemente, no segundo turno, nós teríamos uma alternância, uma migração de votos para qualquer um da direita ou da centro-direita para esse candidato do segundo turno e não para Lula. Claramente, seria quase que uma lavada, como foi perdão, no Chile. E, portanto, eu acho que o que o Caiado falou tem uma lógica e uma razoabilidade muito clara. Mas a política nos pega, muitas vezes, de calças curtas. Consequentemente, isso nos leva à conclusão que fica muito óbvio, muito claro, seja ele nesse discurso mais enfático ou menos enfático, como disse o Beraldo, que eu achei bastante interessante e curioso, não sei fazer esse juízo de valor aqui, porque eu não conheço o Caiado pessoalmente para dizer se é a forma dele falar ou não é. Eu acho que ele tem ali um campo importante para bater, que é a melhoria da qualidade de vida no campo da violência lá no estado que ele conduziu em Goiânia, e isso é uma ampla discussão, portanto ele teria aí, digamos, um cacife político para dizer. Mas eu acho que Flávio continua muito mais forte e me parece que ele teria ou haverá essa arquitetura muito melhor conduzida no segundo turno, seja ele quem for, contra o Lula. Então eu tento a combinar com esse discurso do Caiado. Se tivermos um pouco de inteligência com relação a isso, eu diria que essas eleições estariam liquidadas. Em Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, nesse giro de análise sobre a situação que envolve a eleição presidencial e a reflexão de Ronaldo Caiado, vou passar para o Roberto Mota. O Mota não falou, faltou o Mota para fazer essa ponderação sobre o que disse Ronaldo Caiado, e há dúvidas e leituras distintas sobre a pré-candidatura de Caiado, vai ajudar mais A ou B, e sobre essa situação que envolve Lula e mais alguém no segundo turno. Esse mais alguém, na visão de Caiado, venceria com tranquilidade por conta do apoio dos outros, que não iriam ao segundo turno. Mota. As pessoas estão pensando num jogo em campo neutro com juízes neutros. Não é isso que vai acontecer, porque não é isso que está acontecendo. Então, eu não acho que exista nenhum resultado que já está garantido, porque nós vivemos diante de uma enorme insegurança. Absolutamente tudo pode acontecer. Entre outras coisas, qualquer candidato está sujeito amanhã a encontrar um impedimento jurídico tirado do fundo de uma cartola ou de uma gaveta. Não é isso que tem acontecido com alguns dos principais nomes da oposição da direita brasileira? Então, eu acho que a parte mais importante do que Caiado disse é lembrar que ganhar a eleição é apenas uma parte do desafio. A outra parte, talvez a maior parte, vai ser governar um país onde o ativismo judicial tem a última palavra.